Em outra situação, a gente tem a doença do refluxo. Aí sim, gente, a doença do refluxo, ela precisa de acompanhamento médico, de acompanhamento nutricional, muitas vezes, principalmente quando essa doença do refluxo está ligada às alergias alimentares, à PLV e outras alergias. E aí, como identificar, né, logicamente, o diagnóstico é médico, mas como a gente pode ali, como pais, começar a identificar para ver se os nossos filhos podem estar com a doença do refluxo. Então, a criança, ela começa a mamar ao seio materno, na mamadeira, e ela logo, ela tá com fome, você vê que ela tá com fome, ela vai ao seio, ela vai até a mamadeira, ela começa a mamar e ela começa a sentir dor, e ela solta esse peito, ela solta essa mamadeira, principalmente quando é muito novinho, joga o pescoço para trás, se esquiva, empurra, não quer mais mamar, fica extremamente irritado depois do início da amamentação. A criança pode, em alguns casos, né, começar a ter problema no ganho de peso, porque isso acontece, porque a criança não está ingerindo a quantidade suficiente, exatamente porque ela começa a mamar e vem a dor por conta desse refluxo que virou uma doença, né? Então, essa volta ali do líquido que está no estômago, o leite materno ou fórmula junto com esse suco gástrico, né, vai causando ali uma inflamação nesse esôfago, que é o caninho que liga a boca até o estômago. Essa inflamação, ela pode estar ocorrendo ali pela volta mesmo do ácido do estômago, que volta muitas vezes e começa a machucar esse esôfago, ou pode ter um cunho alérgico, né, uma reação alérgica, uma reação inflamatória, mas de um cunho alérgico, ou porque a criança está reagindo ali à proteína do leite de vaca, da fórmula, ou que está vindo pela alimentação da mãe, e aí aquilo ali inflama, arde, dói mesmo, né, e quando o leite começa a descer ali, que a criança começa a se alimentar, é uma dor insuportável, e aí ela solta o peito, ela não quer se alimentar mais porque dói, e aí ela não está ingerindo a quantidade suficiente, pode sim acarretar problema no ganho de peso. E essa doença do refluxo, gente, então vão ter duas situações. Em algumas situações, a criança vai chegar a exteriorizar, né, sai da boquinha da criança esse refluxo, mas tem criança que esse conteúdo gástrico, ele volta, ele sobe quase até a garganta, e ele volta para o estômago, fica subindo e voltando, não chega a exteriorizar. Muitas pessoas falam refluxo oculto, né, mas nem existe essa denominação, na verdade, no meio médico, na área científica, mas é o que as famílias estão falando ali, que escutam um barulhinho, né, escutam que está voltando alguma coisa, mas não chega a sair da boca do bebê e está causando esse incômodo. Tá? Então, novamente, o diagnóstico é médico. Se você está percebendo que isso está acontecendo com a sua criança, o médico ele tem que avaliar, o pediatra ou um gastropediatra precisa avaliar. E a primeira coisa, inclusive, que está lá, né, no consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao refluxo, que deve ser avaliado pelo médico, é se essa doença do refluxo é de cunho inflamatório por conta de uma alergia. Então, a APLV e outras alergias alimentares, elas precisam ser investigadas sempre que a criança apresenta um quadro de doença do refluxo. E aí, como saber se o leite de vaca, né, da fórmula ou ingerido pela mãe, ele está comprometendo aí, fazendo esse sintoma de doença do refluxo? Fazendo TPO, teste de provocação oral. O teste de provocação oral, ele consiste na retirada, né, do alimento ali que pode estar causando esse sintoma. O primeiro alimento que sempre a gente vai suspeitar é o leite de vaca, então se a criança tem uso de fórmula infantil, a gente trocaria essa fórmula por uma fórmula hipoalergênica. Existem várias no mercado, não existe uma fórmula ideal, existe uma fórmula que vai ser melhor para a criança naquele momento do tratamento. Então, aí, o médico ou o nutricionista que está acompanhando a criança vão fazer essa orientação. No caso da criança que tem a doença do refluxo, gente, a gente tem que ter um cuidado extra, muito, muito, muito importante, que infelizmente muitos profissionais passam batido nessa questão. E em relação à fluidez da fórmula. O que acontece? Quando a proteína na fórmula, né, porque tem algumas fórmulas indicadas para criança com a PLV que são a base da própria proteína do leite de vaca, por incrível que pareça, mas é uma proteína quebradinha, né, ela sofre uma hidrólise, são fórmulas extensamente hidrolisadas, então a proteína ela é bastante quebradinha, ficam apenas
pedacinhos, e a grande maioria das crianças APLV tolera bem essa fórmula. Só que quanto mais hidrolisada é a fórmula, mais fina é a fórmula. E tudo que é mais líquido, mais fininho, pode piorar o refluxo. Então, para essas crianças, muitas vezes, a gente tem que lançar mão de alguns espessantes, né? Obviamente, tem os espessantes específicos, tem os espessantes que podem ser prescritos para criança PLV com outras alergias alimentares, porque muitas das vezes o que eu vejo acontecendo é o profissional, ele prescreve a fórmula pensando na questão da alergia, mas esquece desse efeito colateral que pode acontecer com a fluidez da fórmula e piorar o refluxo ao invés de melhorar, tá? Então, isso tem que ser muito observado. Um profissional que realmente entenda de alergia alimentar vai orientar a família nesse sentido, né? Infelizmente, o que não entende tanto pode, inclusive, piorar os sintomas e aí que vai bagunçar o meio de campo todo, porque até o diagnóstico, se tem aí a PLV envolvida no sintoma, ele vai ficar muito mais difícil de ser feito de forma assertiva. Então, prescreve essa fórmula com espessante algumas vezes, e aí vai observar se o sintoma melhora. Se for uma proteína, né, do leite de vaca ou de outros alimentos, porque aí a gente tem que pesquisar se tem outros alimentos envolvidos também, se eles estiverem aí na causa desse sintoma, entrando com na dieta materna, né, se a criança tiver em aleitamento materno exclusivo, fazendo a dieta de restrição de leite de vaca e derivados da mãe, ou mudando a fórmula, a tendência é que a criança vá melhorando do refluxo até estabilizar completamente. Então, sim, eu tenho vários pacientes que têm a doença do refluxo apenas como sintoma da APLV e de outras alergias alimentares. A gente faz o tratamento e aí esse sintoma ele vai melhorar muito ou completamente, que é o que acontece com vários pacientes que eu atendo, que eu acompanho. Porém, em outros pacientes, o que a gente vai observar? Né? E muitas vezes, gente, o que acontece? A criança tem a doença do refluxo, mas tem outros sintomas associados também. Então, tem alguma questão de pele, uma dermatite, uma urticária, um angioedema, ou tem outros sintomas gastrointestinais, como muco, sangue nas fezes, diarreia ou constipação, excesso de produção de gases, dor abdominal, né? Então, sintomas respiratórios de repetição também, que são outros sintomas que podem estar ligados à PLV e outras alergias. Fazendo a dieta correta, né, toda a dieta e os cuidados do dia a dia, que também são muito importantes, e a criança melhorando os outros sintomas todos que ela apresenta, mas não melhorando o refluxo, a gente chega à conclusão que a criança tem a doença do refluxo e a PLV. Porque os outros sintomas melhoraram com o TPO, né? Então tem o processo de retirada e o processo de reintrodução, e ali o médico fecha o diagnóstico para as alergias alimentares, mas o refluxo às vezes tem até uma leve melhora com a retirada da proteína, mas a criança ainda continua com dor, continua com incômodo, com desconforto, não se alimentando da forma adequada e muitas vezes continua perdendo peso. Então a criança tem as duas coisas associadas. Agora, quando a criança tem apenas os sintomas ali da doença do refluxo, o médico vai propor um TPO, então dieta de exclusão na mãe ou mudança de fórmula por 30 a 45 dias, não mudou completamente, absolutamente nada. O médico vai orientar a reintrodução da proteína, acompanhado pelo nutricionista sempre, né, que faz o acompanhamento do caso, orienta a reintrodução da proteína, o nutricionista vai acompanhar e orientar essa família. Voltando à reintrodução da proteína, mesma coisa, o refluxo não nem piora, não tem mudança, né? Nem com a retirada, nem com a reintrodução da proteína, o refluxo se mantém ali presente. Então, realmente, a criança tem a doença do refluxo, sem associação da PLV e de outras alergias alimentares. Aquilo acontece, sim, também por uma imaturidade do trato gastrointestinal, e aí precisa de uma intervenção medicamentosa, o médico vai orientar todo o tratamento,